Olá a todos os telespectadores deste programa, deste podcast. Nós estamos aqui agora nos estudos da Unibalsas, né? Universidade de Balsas, Centro Universitário. Nós estamos aqui com o intuito de fazer um trabalho, né? De uma TED, da disciplina de Direito do Trabalho, da professora Larissa. E nós estamos aqui juntamente com os acadêmicos do curso de Direito, eu, Miguel, Darlin, Edivan e o Joseph. E nós estamos aqui com o ilustre convidado, doutor Cristiano, que irá nos acariciar, né, com a sua presença e também pautar o seu conhecimento aqui nesta mesa acerca do tema: quando o empregado falece, quais são as obrigações do empregador e os direitos da família, né? Então a gente sabe que quando o empregado ele falece, o empregador tem algumas obrigações legais a cumprir, e essas obrigações estão regidas na consolidação das leis de trabalho, que é a CLT. Então eu sou o mediador desta conversa, né? E a gente vai começar aqui pelo acadêmico de Direito Darlin, que irá fazer algumas perguntas ao doutor Cristiano e ele vai responder da melhor forma possível, né? Boa tarde, né? Irei, sim, elaborar a primeira pergunta sobre o tema. Doutor Cristiano, sobre a primeira pergunta, como funciona a rescisão por falecimento do empregado? Boa tarde, colegas, né, alunos, estimados. Inicialmente, antes de responder, Darlene, eu queria, na realidade, agradecer a vocês pelo convite de participar desse momento. Acho uma atividade extremamente proveitosa e produtiva e penso que, nesse sentido, a gente tem como ter um bom debate em relação a um tema tão importante. Voltando aqui ao teu questionamento, a gente tem que entender que quem tem, na realidade, a atribuição de receber os direitos trabalhistas do empregado que falece, obviamente que não pode ser a empresa, não pode ser o governo. Então, se ele trabalhou, aquelas verbas eram dele, efetivamente a nossa legislação, ela regulamenta essa distribuição desse patrimônio, são essas verbas trabalhistas, essas verbas rescisórias, obviamente entregue àqueles que, conforme a legislação estabelece, fazem jus a esse direito. Então, responder de maneira objetiva que você me questionou, faleceu o empregado, pessoas elencadas por lei têm sim a atribuição e o direito de pleitear essas verbas, e penso que mais tarde a gente vai verificar quem são justamente essas pessoas. Professor, queria saber o que diz sobre a extinção de cobrança do trabalho por motivo de morte. Tá, a questão do contrato de trabalho, a gente tem que entender que ele não é um contrato perpétuo. O contrato de trabalho, ele tem motivos que se encerram, obviamente, conforme a situação. Ainda que a gente entenda a existência de um contrato por prazo indeterminado, ou seja, aquele que tem data de início, mas não tem uma data final estabelecida, ele sim vai ter um momento que existe um termo final, como todo e qualquer tipo de relação humana. E o contrato de trabalho, ele é findo. Pode ser, por exemplo, por vontade da empresa, no caso de uma demissão sem justa causa. Pode ser, por exemplo, em razão do empregado pedir demissão, ou também em razão do empregado cometer uma falta grave e receber uma justa causa para tanto. Mas, obviamente, o evento da vida que põe fim a qualquer relação jurídica é a morte. Então, a CLT também é sensível nesse sentido em relação ao contrato de trabalho. Como todo e qualquer contrato ou relação humana, o elemento morte, ele põe fim a essa relação de trabalho. Então, um contrato de trabalho, em razão da morte do obreiro, ele se encerra. Ele é extinto, obviamente, por uma razão imotivada, que é a morte, né? Então, obviamente, ela traz o regulamento e o regramento necessário para abordar quais são as consequências e, efetivamente, quais são as verbas que passam a ser devidas a partir do momento que a morte ocorre. Então, o elemento morte, como acontece, por exemplo, no direito civil, ele é um elemento suficiente e pronto para pôr fim ao contrato de trabalho. Da mesma forma que o elemento morte, no direito civil, ele põe fim à vida e, consequentemente, põe fim ao CPF e inicia-se a sucessão. Ok. Doutor Cristiano, eu gostaria de saber quem são os dependentes ou sucessores habilitados a receber, no caso do falecimento do
Perfeito. Então, é a pergunta que a gente estava esperando. Talvez seja a pergunta de 1 milhão, né? O que é que acontece? Quando o empregado, ele vem a óbito, automaticamente o direito civil ele regulamenta a sucessão dele. Ele diz, o direito civil, que uma vez falecendo, automaticamente abre-se sua sucessão. E elenca, inclusive, uma ordem de pessoas que recebem esse patrimônio. Contudo, no que diz respeito às verbas rescisórias, em razão da morte, a gente tem regramento específico nesse sentido. Automaticamente, com a morte dele, o contrato de trabalho ele já está findado em razão do evento morte. Contudo, não é de imediato deferido aos seus herdeiros definidos na lei civil, que são descendentes, ascendentes, cônjuges colaterais, que automaticamente receberão essas verbas rescisórias. A lei estabelece, a priori, quem receberá são os dependentes do empregado falecido. Então, são esses dependentes que, efetivamente, nessa condição de dependentes, irão receber. E aí eu chamo a atenção, porque uma coisa é ser dependente, outra coisa é ser herdeiro. Se a lei estabelecesse que os seus herdeiros receberiam logo a priori, nós iríamos pegar a lista do artigo 1829 do Código Civil e teríamos filho recebendo, pais recebendo, cônjuge recebendo, ou então irmão recebendo. Não é isso. O que a lei estabelece especificamente para a situação do empregado quando falece é que primeiro se paga para os dependentes e depois para os seus herdeiros, caso não haja dependente definido, regulamentado, esses herdeiros que estão definidos na ordem do 1829. E até penso que, me antecipando, acho interessante, quem são esses dependentes, que foi a pergunta, inclusive, que você fez. Lembrando que dependente não significa necessariamente se falar de herdeiro. Os dependentes, eles são eleitos pelo próprio falecido, junto ao INSS, ele declara junto ao INSS a sua relação de dependência, ou as pessoas que têm relação de dependência com ele, que normalmente é o cônjuge, o filho menor de 21 anos, ou o irmão que realmente demonstra essa situação de dependência, e aí, com essa relação de dependência firmada, eles passam a ter a legitimidade de receber essas verbas rescisórias em razão do falecimento. Todavia, doutor Cristiano, o próximo questionamento que eu gostaria de ressaltar aqui, quais são os direitos devidos na rescisão por falecimento do empregado? Perfeito. Não basta só saber quem vai receber, tem que saber o que vai receber também, né? Essa situação, perfeito. O que é que acontece? Acho que mais do que elencar essas verbas, é melhor a gente entender o que é que está ensejando essa rescisão, para que a gente possa estabelecer quais são as verbas a serem pagas. Nós estamos falando, por óbvio, de uma rescisão que não foi motivada pelo empregado. O empregado não queria morrer. Então, você tem que entender que essa rescisão ela é uma rescisão imotivada. Ela está acontecendo, não é por vontade do empregado, e se fosse perguntar para ele, eu tenho certeza que ele diria que não queria essa rescisão. Contudo, ela também não foi motivada pela empresa. A empresa não quis romper o contrato por si só. Então, a gente tem que entender que essa rescisão é a rescisão de meio termo, em que eu vou pagar verbas como se fosse uma rescisão sem justa causa, mas também vou pagar verbas como se fosse um pedido de demissão. Por exemplo, quando a gente tem o pedido de demissão, você não tem o pagamento de aviso e nem da multa dos 40%, porque tem a natureza, é como se fosse uma indenização. Você, empresa, está me demitindo, então para me demitir você tem que me avisar previamente, é a lógica do aviso prévio, mas se a pessoa morreu, como é que eu vou avisar? Como é que eu vou rescindir um contrato de trabalho? Eu não tenho, o evento morte é imprevisível. Da mesma forma, a multa dos 40% é uma indenização que está sendo paga ao empregado em razão da empresa, sem motivo nenhum, está colocando ele para fora da relação. Só que não foi a empresa que deu ensejo a esse rompimento e a extinção desse contrato de trabalho. Então, se não foi, a empresa também não vai ser condenada e nem pode ser a pagar uma multa indenizatória como essa dos 40%. Portanto, são devidos às verbas trabalhistas normais, com exceção do aviso prévio e, obviamente, da multa de 40% do FGTS. Então, FGTS do último mês trabalhado, tem que recolher? Tem que recolher. Férias, tem que pagar? Tem que pagar. 13º, tem que pagar? Tem que pagar. Saldo de salário, tem que pagar? Tem que pagar. E as horas extras que ele fez? Também tem que pagar. Ok? Ok. A questão é, doutor, a rescisão do falecido a rescisão por falecimento do empregado deve ser homologada? Tá. A homologação, ela
assim, uma coisa antiquada, né? Então, quando a gente fala de homologação, é algo que era muito típico antes do ensejo da reforma trabalhista, né, de 2017. Agora, com a nova sistemática, raríssimos casos eu tenho essa necessidade, caso haja realmente uma previsão expressa nesse sentido, é que acontece a homologação. Nesse caso específico, não. A empresa ela vai efetivamente proceder à rescisão do contrato de trabalho do empregado, porque a morte, por si só, ela é esse elemento que põe fim a esse contrato. E aí, com a rescisão do contrato de trabalho, a gente vai ter que entender se tem ou não tem certidão de inexistência de herdeiro. Se essa certidão de inexistência de herdeiro emitida pelo INSS, ela constar os dependentes, a empresa já tem autorização para pagar os dependentes constantes da certidão, ou caso não, a empresa ela vai consignar em juízo esse valor para que via alvará, via decisão judicial, seja partilhado esse valor. Ok. Então, qual seria os primeiros procedimentos quando ocorre a morte do empregado? Do empregado, né? Bem, eu costumo falar, eu assessoro muito empresa, né? Então, o que é que eu costumo dizer para a empresa? Que, na realidade, o primeiro passo deveria ter sido da família, né? Em que sentido? No sentido de tirar a certidão de óbito e apresentar para a empresa para demonstrar que o óbito aconteceu. Só que assim, a gente tem vários complicadores, ainda mais numa região como a nossa, que nem sempre o óbito ele é registrado, nem sempre a família tem essa ideia, mas enfim, o que é necessário é que com a certidão de óbito, a empresa ela já faça a baixa da carteira de trabalho e já coloque no sistema de rescisão a informação de que aquele contrato foi rescindido, ela só coloca lá no campo de preenchimento do motivo, colocando o motivo morte. Por quê? Porque é esse preenchimento no sistema de rescisão que vai estabelecer se a empresa, de fato, vai ou não vai pagar todas as verbas ou se vai se resguardar e não pagar aviso prévio e multa de 40%. Tá? Então, assim, a priori e de maneira bem simplista, quando a gente fala dos atos da empresa, é justamente as comunicações. Proceder e formalizar a rescisão, ela tem que fazer os cálculos necessários para essa rescisão e informar, né? Dando baixa na carteira, informando o sistema e informando a Previdência Social. Né? Doutor, só para a gente poder fechar aqui, né, o nosso podcast, o senhor falou, né, que tem os dependentes, né? Quando o empregado morre, a empresa entra com os procedimentos e as verbas, quem vai receber primeiro são os dependentes. Isso. E essa certidão de dependente, quem emite é a Previdência Social. A Previdência Social. Isso. Agora, como é que o empregador ele faz esse registro desses dependentes? Ou é o próprio INSS que faz esse registro? Não, na realidade é o seguinte, o empregado, ele, no momento, eu não sei se vocês já viram, ou se alguém é empregado aqui, mas quando a gente vai assinar a carteira de trabalho, um dos documentos que é exigido é justamente uma certidão de nascimento dos teus filhos menores. Tua certidão de casamento e a certidão de nascimento dos teus filhos menores. E bem como você assina uma declaração informando se existem dependentes ou não. Então, no momento do teu registro como empregado, na formalização da tua contratação, você às vezes nem se tocou, por que tu me pedindo essa documentação? Mas essa documentação é justamente para que você seja registrado e que seja colocado quem são os seus dependentes, né? E aí, afora isso, nós temos, e é importante que se diga, que hoje a Receita Federal e a Previdência Social, elas incorporam um único órgão na administração federal. Então, hoje a gente tem a Receita Federal e a Previdência Social interligados nessas informações. Então, até o teu imposto de renda, ele serve também de elemento para verificação e verificar se os teus dependentes do IR estão batendo com os teus dependentes do INSS. Outro dia, e aí contar uma situação, eu gosto muito de casos, né, de coisa prática do nosso dia a dia. Eu tive uma situação em que o empregado ele foi chamado para trabalhar numa empresa, ele nos procurou no escritório porque ele estava questionando não querer apresentar ou informar para o INSS e para a empresa entregar a certidão dos filhos, porque ele estava achando que era para pensão, porque tem 2 filhos fora do casamento. Aí eu fui explicar a ele que na realidade não é bem esse o objetivo. O objetivo é justamente para que seja formado um cadastro de dependentes, porque numa eventualidade acontecer alguma coisa com ele vindo a óbito, esses dependentes estão na lista prioritária, obviamente, de receber
os créditos trabalhistas a que ele faria jus. A última pergunta que eu gostaria de ressaltar aqui como é feito o cálculo da rescisão pós-morte do empregado? Tem algum prazo para o pagamento da rescisão por falecimento? É preciso, sim, também pagar uma multa ao FGTS, a rescisão por falecimento do empregado? Tá, vamos lá, porque só para a gente organizar as ideias. Primeiro, o cálculo é feito como se fosse feito um pedido de demissão, né? Então, você tem o cálculo do saldo de salário até o último dia trabalhado, efetivamente, né? Então, você, em relação ao saldo de salário, tem que pagar até o último dia efetivamente trabalhado, na proporção, obviamente, de dias por mês. Em relação às demais verbas, você vai fazer apurado de férias proporcionais, férias integrais. Penso que as férias já deveriam ter sido pagas e deveriam ter gozado, caso das integrais, mas obviamente existe aquela situação em que o período de férias você adquiriu o direito, mas a empresa ainda está no período de concessão de 1 ano, então isso pode acontecer. E se tem férias integrais para serem pagas, ele deveria ter gozado e não gozou, essas férias devem ser pagas como integrais. Caso, por exemplo, o período aquisitivo dele ainda não tenha se cumprido, quando eu falo período aquisitivo, é trabalhar 1 ano para adquirir o direito de férias de até 30 dias, né? Então, se ele ainda não atingiu esse período aquisitivo de 1 ano, as férias proporcionais vão ser pagas na proporção de 1/12 por mês efetivamente trabalhado, né? Lembrando que quando a gente fala de férias, não é só o valor da remuneração, essa remuneração é acrescida também do texto constitucional. E aí já fica a informação que o texto constitucional também é devido aos aos dependentes do falecido. Aí vem 13º, horas extras. Eu tive no escritório uma situação em que a empresa ela fez o cômputo das verbas rescisórias e ela não colocou nesse cômputo horas extraordinárias. Inclusive, ela apresentou o relatório de jornada extraordinária. E ela, inclusive, apresentava no relatório o cômputo das horas extras que ele trabalhou. E aí, quando a gente conversou com a empresa sobre essa parcela que havia ficado de fora, a empresa disse, não, mas é porque nós temos sistema de compensação de jornada. Só que, no caso, o empregado, lembrando que a compensação de jornada, você tem até 1 ano, a empresa monta o banco de horas, e em até 1 ano o empregado pode receber, ao invés de dinheiro, receber diminuição, né, folgas no seu trabalho. E nesse caso, no banco de horas não tem como você fazer essa compensação por óbito, porque o empregado ele veio a óbito, né? Em relação à multa dos 40%, como eu já falei, ela não é devida, porque a multa de 40% tem caráter indenizatório, pelo fato da empresa imotivadamente estar colocando o empregado para fora da relação. Não é o caso. Eu acho que você me fez mais uma pergunta, eu não me recordo. A questão do prazo para o pagamento. Para o pagamento, perfeito. Foi um ato falho meu, desculpa. Como todo e qualquer tipo de rescisão contratual, trabalhista, me refiro a eles, o prazo para pagamento são 10 dias. Então, você tem que fazer a rescisão e realizar o pagamento em até 10 dias. O que é comum? Explicando para vocês no dia a dia. Muito dificilmente a empresa vai pagar diretamente para aquelas pessoas que chegam e se mostram como dependentes. Por quê? Por uma questão de segurança jurídica. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, tu está numa certidão como dependente daquela pessoa, mas você tentou contra a vida do empregado ou do seu cônjuge, futuramente poderia até ser declarado indigno, a depender da situação. Então, existem N situações em que se pode questionar até a tua condição de dependente. Ou você estava lá, mas na realidade você não tinha essa relação de dependência efetivamente. Estava formalmente, mas sob o ponto de vista prático, e de fato você não tinha essa relação de dependência. Então, são várias situações que podem ser já insegurança jurídica. Então, o que é recomendável na realidade? A empresa, nesse mesmo prazo de 10 dias, ao invés de pagar diretamente, e eu não estou querendo burocratizar, não é isso. Eu falo que enquanto advogado da empresa, a gente tem, na realidade, que resguardar o nosso cliente e evitar que ele pague 2 vezes, para evitar aquela máxima de quem paga mal paga 2 vezes, né? Então, assim, a nossa recomendação é sempre num sentido muito direto. Vamos consignar, em até 10 dias, o valor da rescisão, para que seja notificado os dependentes para realmente apresentar essa condição de dependente. Então, é protocolada uma ação de consignação e pagamento para que, em juízo trabalhista, se efetive
essa distribuição desses valores. E aí eu já até me antecipo uma pergunta que eventualmente vocês podem perguntar, se essa distribuição ela é feita da mesma forma que é feita a partilha de um inventário. Por exemplo, se eu vou passar, sei lá, 50% para a viúva e os outros 50% eu vou distribuir entre os filhos, por exemplo. E não é assim. Nessa seara trabalhista, o que acontece a divisão é feita em partes iguais. Né? Então, é feita a liberação do valor por cabeça, em partes iguais para cada uma das pessoas que constem como dependentes. Né? Então, é feita essa divisão. E com detalhe, não é necessário um inventário para isso. Né? Não precisa o protocolo de uma ação de inventário ou um inventário extrajudicial para que seja feito esse levantamento. Essa ação de consignação, o juiz trabalhista, por ato próprio, decisão própria, independentemente da decisão do juízo civil, ele vai liberar para os descendentes um alvará para que eles possam então sacar aquele valor que se encontra consignado em juízo. Perfeito, doutor. Então a gente vai encerrar aqui, né, nosso momento aqui. Foi um momento de muito conhecimento. Creio que tanto aqui como também os telespectadores que vão assistir, né, estas falas que foram proferidas aqui, a gente pode notar que o senhor tem muito conhecimento, né, na área trabalhista, e a gente quer agradecer aqui a sua presença, né, estar aqui conosco, pegou um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui com a gente, intermediado aqui pelo colega Darwin, né, e agradeço, viu, senhor. Que é isso. Eu que fico extremamente agradecido, fico envaidecido pelo convite, pela confiança que tiveram em mim, e já me coloco à disposição para, eventualmente, quando precisarem e acharem que eu possa ser útil de alguma forma, estou aqui para ajudar. Muito bem. Bem, Doutor? Tirar uma fotinha, né? Vou tirar a fotinha. Sentados aqui? E junto, você